bahala sikili pantui kitiva. Orantui tikitiki sante de bahanti. Dia sante ondia aleba tui kitivus. Cantora baha shakata. Dihanti kilivuntia antu shakatantu diatahat. Brantui kilivronti is edi antu is alabantu ontu uso kopotui kilibahandi aledo kilibahati kilibata. Cantui taha shakatakatush elevantui tivus elevaha santo koto shanta tanto dikia tasso tocomonto. Oro em nome de Jesus, o Rei da Glória. Boa tarde na presença de Deus. Que você vença hoje, amanhã e sempre no poderoso nome, o nome do Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a este tempo maravilhoso, tempo de curar, tempo de reflexão, de ministração, presença, palavra e poder de Deus. E este é o episódio de número 38. Louvado seja o nome do Senhor. Faltam aí menos de 2 semanas para uma das festas bíblicas mais extraordinárias, sobrenaturais, Sukkot. Shavuot. Isso, eu sempre confundo. Shavuot. Pentecostes. Sukkot é outra coisa que futuramente eu vou trazer o entendimento para vós. Boa tarde na presença de Deus, perfeita Miha. Deus te bendiga em nome de Jesus. Glória a Deus. Tá bem, filha? Você tá bem? Tá bem de saúde? Que Deus te abençoe hoje, amanhã e sempre no nome de Jesus. Então, nós iremos ter em 12 dias a festa de tabernáculos, uma festa bíblica. E nós da família Penny Church estaremos em uma conferência sobrenatural. Exatamente, estou aqui com algumas anotações que o Senhor já me entregou nesta manhã. Esta manhã maravilhosa que Ele preparou a nós. Conferência do Espírito. Exatamente, Conferência do Espírito, que irá ocorrer no primeiro domingo. Deixa eu só checar aqui. Yes. No primeiro domingo do mês de junho. Primeiro domingo de junho. Vai ser dia 1º de junho. Ok? Às 18 horas. Lá na Avenida Nazaré Filgueiras, número 2923, bairro Alvorada. Conferência do Espírito. E no dia 25, já quero soltar aqui para você também. Boa tarde na presença de Deus, querida pastora. Deus abençoe, que venças hoje, amanhã e sempre, em nome de Jesus. Nós vamos ter no dia 25, ainda deste mês, dia 25 de maio, também às 18 horas, conferência Sopro divino. Sim, Deus está soprando de novo. É uma conferência de avivamento, porque no dia 23, exatamente dia 23 deste mês, celebra-se o dia do avivalista, dia em que John Wesley foi cheio do Espírito Santo e ele teve a experiência, a qual chamou de segunda bênção. Exatamente. A primeira bênção ele chamava do novo nascimento. A primeira bênção, já nós vamos entrar um pouquinho nisso, porque o tema de hoje está intimamente ligado a isso, para você ver como é um ambiente profético. Tudo flui para o mesmo sentido. Cada palavra liberada, cada frase liberada, cada entendimento aberto, revelação aberta, está intimamente ligado. E louvado seja o nome do Senhor Jesus, que realiza todas estas coisas, amém? Então, John Wesley chamava de primeira bênção a experiência do novo nascimento, quando se recebia ao Espírito Santo dentro do Espírito e se nascia de novo, o nascimento da água e do Espírito, como está escrito em João capítulo 3. E a segunda bênção, quando havia o revestimento de poder, revestimento do poder do Espírito Santo de Deus. Então, no dia 23 de maio, 23 ainda deste mês, celebra-se o dia do avivalista. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, o Rei da Glória. E no dia 25, nós aqui da família Penny Church, vamos ter a conferência Sopro Divino.
Deus está soprando de novo. A entrada será totalmente gratuita, então te recomendo chegar cedo em nome de Jesus. E o endereço é Avenida Nazaré Filgueiras, 2923, bairro Alvorada. Será um momento extraordinário, sobrenatural. E olha só, a apóstola e eu estaremos trazendo algo novo da parte do Senhor. Sim, porque exatamente no dia 23 nós estaremos em um momento muito especial reservado pelo Senhor. Estaremos recebendo algo novo dos céus. Amém? No nome de Jesus. E no dia 25 estaremos a liberar sobre todos aqueles que creem, sobre todos aqueles que esperam no Senhor, que creem que Ele está a soprar de novo, no nome do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. Só lembrando mais uma vez, dia 1º, nós vamos ter a Conferência do Espírito. Sim, Conferência do Espírito vai ser sobrenatural, ok? Festa de Pentecostes. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor estará a te abrir, te levar para o início do cumprimento de promessas no nome do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. Já estou falando dessas conferências. Meu espírito está a se movimentar poderosamente, porque o Espírito Santo de Deus está se movimentando. Aleluia! E eu louvo ao Senhor Jesus por isso. Eu louvo a Jesus pela sua vida, pela sua família, pelo seu ministério, pela sua cidade, seu estado, sua nação, no poderoso nome, o nome do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. Ore comigo, por favor. Katarabasui que levou tela hasi que de mantura koshaka takatusia de prantuli catalavasuda de kia da sunda andelevosa que levasi que levoda de calavache que levasante levotas. Oramos o nome do Senhor Jesus, Pai. Te apresentamos esta live, este tempo maravilhoso que o Senhor reservou a nós, tempo de curar. Obrigado, Pai, por todos aqueles que já estão conectados, aqueles que se conectarão, aqueles que assistirão depois através da gravação, Senhor. Obrigado por cada família representada no nome do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. Obrigado por este dia maravilhoso, dia 20 de maio. Meu Deus do céu, o mês já está a terminar, mais um tempo do Senhor está a se concluir. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor realizou, está realizando agora e ainda realizará antes do término deste ciclo de tempo. Obrigado, papai, pelo teu favor, obrigado pela tua misericórdia, obrigado, Senhor, pelo seu poder que em nós e através de nós opera. Obrigado, Senhor, pela abundância do Senhor que está sendo derramada sobre todos aqueles que estão a ouvir e a obedecer à ordem do teu Espírito. Obrigado, Senhor, por toda cura, liberdade, provisão e vitória dispensada, liberada ao seu povo neste tempo, no nome do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. Pedimos perdão, Senhor, perdão por estarmos em algum momento, Senhor, distraídos, dando ouvidos às interferências. Nós rejeitamos, renunciamos cada uma delas, toda distração no nome de Jesus. Nós rejeitamos agora, no nome poderoso, o nome de Jesus, e nós focamos e permanecemos focados. Como está escrito, os nossos olhos estão postos em Ti, Senhor. Os nossos ouvidos estão atentos à Tua doce e incomparável voz, para que nós realizemos na terra, como é nos céus, a Tua perfeita vontade. E o Senhor seja glorificado em nós, por nós e através de nós. Amém. Amém. Glória a Deus. Boa tarde na presença de Deus, querido evangelista, pastor Ednei. Deus abençoe. Glória a Deus. Já em solo boavistense ou somente hoje à noite que retorna? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Uau! Também, só para te lembrar, hoje às 19h30 nós estaremos ali no bairro Santa Luzia, na casa de Cornélio, sim, na casa da nossa querida irmã Inês. Você que é de Boa Vista, Roraima, independente de qual bairro você seja, você está convocado no nome do Senhor Jesus, o Rei da Glória. Casa de Cornélio é um momento de conexão, comunhão com Deus e com as pessoas. Então você e sua família estão todos convidados no nome de Jesus. Grandes coisas o Senhor tem operado nesta casa. Ali é uma casa de resposta, é uma casa de providência, de provisão, no nome do Senhor Jesus. Já são vários os testemunhos e a cada dia eles estão se acumulando, e eu quero declarar e decretar que o próximo testemunho será o seu e dos teus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Então às 19h30 estaremos no bairro Santa Luzia,
na casa de Cornélio, na casa da nossa querida irmã Inês, discípula amada do Senhor Jesus, filha amada do Senhor, certo? No history, você vai poder estar acessando direitinho o endereço aqui da minha conta no Instagram, @MatheusPontes_oficial, certo? Lá no YouTube também vai ter um post, assim que terminar essa transmissão estarei a postar. No meu WhatsApp também, no history, tá? No status, você poderá estar acessando no nome do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. Deus te abençoe e vamos juntos estar neste tempo maravilhoso reservado pelo Senhor. Ok, deixa eu ver aqui a mensagem do meu querido pastor. Estarei saindo hoje daqui de Manaus à noite. Amém, glória a Deus. Então, Deus abençoe, boa viagem, no nome de Jesus. Deus abençoe grande e abundantemente. Boa tarde na presença de Deus, minha filha. Profetiza pastora Evelyn, Deus te abençoe. Deus abençoe pastor, profeta Juan. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Gente, vamos compartilhando. Compartilhe, por favor, esta live maravilhosa que tá pegando fogo, aleluia. Ore catarabasuri ediricanta, calaboucia, devussa que devussa. Meu Deus do céu, grandes coisas o Senhor tem feito, grandes coisas o Senhor tem manifesto. Eu quero dizer que o favor de Deus está aqui. E todos que estão a conectar-se, todos que estão se conectando, estão a desfrutar deste favor, no poderoso nome, o nome do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. Nós estamos a 12 dias de Pentecostes, e esse tempo de curar está chegando ao fim, exatamente. Quanto mais nos aproximamos do fim, mais gostoso fica. Quanto mais nos aproximamos do fim, mais sobrenatural fica, mais desfrutamos daquilo que o Pai tem reservado. Esse tempo de curar tem sido um processo, tem sido uma jornada. Amém? Nós estamos aí há 38 dias, contando com hoje, 38 dias, todos os dias, às 13 horas do horário local, 14 horas do horário de Brasília, conectados no nome do Senhor Jesus Cristo e ouvindo aos céus e manifestando os céus na terra. Louvado seja o nome do Senhor. É uma preparação para aquilo que o Pai está nos abrir. Amém? Nós estamos em um tempo em que o Pai começa a nos abrir das suas promessas. Promessas que Ele fez a nós, aos nossos familiares, inclusive aos nossos ancestrais, que estes não puderam viver, não puderam desfrutar, não conseguiram por falta de instrução, ou até mesmo por falta de obediência à instrução, ou por falta de conhecimento daquilo que o Pai queria realizar. Em nós pode se cumprir. Eu disse pode, não estou dizendo que irá se cumprir, eu disse que pode se cumprir, porque há uma condição: só se cumprirá ou iniciará a partir do nosso posicionamento. Então, não adianta nós repetirmos os erros dos nossos ancestrais, dos nossos pais, e querer obter resultados diferentes. Nós temos que realizar aquilo que o Pai quer, no nome do Senhor Jesus. Boa tarde na presença de Deus, discípulo amado, meu filho, Lucas Ferreira. Deus te abençoe, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Que vençam hoje, amanhã e sempre. Amém? Nesta semana, nós estamos ouvindo da parte do Senhor. O Senhor está nos abrindo a nós revelações poderosas. E o tema é fundamentos que nos conectam ao mundo espiritual. Eu estou a falar de coisas aqui que talvez você não tenha ouvido, ok? São coisas que muitos dos meus filhos ainda não ouviram, somente alguns bem próximos mesmo, certo? Alguns que o Senhor tem levantado neste tempo para serem pontas de lança, mas por uma razão soberana do Senhor, Ele tem pedido para mim abrir algumas coisas que na internet eu ainda não havia falado. Ok? Ontem mesmo, no episódio de ontem, eu falei de coisas muito fortes. Então você pode assistir depois, no nome do Senhor Jesus Cristo. E tome muito cuidado, porque este entendimento pode transformar a sua vida. Aleluia! Pode transformar a sua realidade de vida, como transformou e tem transformado a cada dia
a realidade da minha vida e da vida de todos aqueles que estão próximos. Glória a Deus. Fundamentos que nos conectam ao mundo espiritual. Entenda, mundo por reino, ok? O reino espiritual, ele se divide em dois. O reino espiritual, ele se divide em dois. Tem duas faces, a face divina e a face satânica. É como uma moeda que tem duas faces, a divina e a satânica. Nós já temos tratado isso já há alguns episódios, certo? E hoje eu quero dar continuidade compartilhando de mais um fundamento que nos conecta ao reino espiritual, neste caso divino. Amém? Hebreus capítulo 6, a partir do verso 1. Vamos lembrar alguns fundamentos. Não vou entrar neles, só vou pontuar quais foram. Tá? Já estão gravados o nome de Jesus para que nós possamos ter um melhor aproveitamento de mais essa transmissão, de mais este tempo. Hebreus capítulo 6, a partir do verso 1, a palavra do Senhor diz: pelo que deixando os princípios da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento, primeiro fundamento de arrependimento de obras mortas. Segundo fundamento, foi o de ontem, fundamento de fé em Deus. E neste fundamento está incutido um segredo que eu revelei no dia de ontem. Então, se você não assistiu, você tem a oportunidade de assistir depois, aqui pelo Instagram ou lá no YouTube, @APNChurch. Aproveite, se não é inscrito no nosso canal no YouTube, você se inscreva, no nome de Jesus, é gratuito e é uma bênção. Ative o sino de notificações para ficar por dentro de todas as demais postagens. Creio que de hoje para amanhã sairão testemunhos no nome de Jesus. Estarei a postar testemunhos de cultos, né? Testemunhos que têm sido compartilhados daquilo que o Senhor tem feito em nós, por nós e através de nós, no poderoso nome de Jesus. Então, pelos próximos dias, será uma sequência de vários testemunhos e será maravilhoso. É para a sua edificação e também para a edificação de outros. Eu peço, quando assistir, que você compartilhe para que o nome do Senhor seja ainda mais glorificado no nome do Senhor Jesus, o Rei da Glória. Amém? Verso 2. Aqui nós entramos em um novo fundamento, que é o que eu irei compartilhar. Fundamento sobre batismos. Exato. Doutrina sobre batismos. Aleluia. Os batismos, eles podem nos conectar ao reino espiritual divino, tá? Fundamento, é um fundamento que pode nos conectar, se nós entendemos e exercemos. Amém? Na sua versão pode estar escrito batismo, no singular, mas no original hebraico, traz o entendimento do plural, batismos, ok? Porque não existe apenas um batismo. Existem mais batismos. E nós vamos entrar nesta realidade hoje no poderoso nome, o nome do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. Há muitas denominações que exercem somente um batismo. Elas creem e ensinam somente sobre um batismo. Mas, biblicamente, quando nós pegamos de Gênesis, vamos até Apocalipse, nós vemos com clareza que há mais de um batismo. Ok? O primeiro batismo revelado nas Escrituras, deixa eu só responder uma pergunta aqui. Pergunta da nossa querida pastora Deuce. Glória a Deus. Qualquer pessoa que está na presença de Deus pode batizar outra pessoa? Uau, que pergunta, hein? Que pergunta, pastora. Já irei responder no nome do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. Então, há denominações que só creem e ensinam sobre um batismo. O primeiro batismo escriturístico, o primeiro batismo revelado nas Escrituras, é o batismo nas águas. Batismo que a querida pastora está a perguntar. Qualquer pessoa que está na presença de Deus pode batizar outra? Batismo nas águas? O primeiro batismo que as Escrituras revelam é o batismo nas águas. Exatamente. Por um exemplo,
O primeiro batismo que ocorreu, ok? O primeiro batismo que ocorreu foi o batismo de Abraão. Ah, não. Eu ainda não preguei sobre isso, ainda não ensinei sobre isso. Os teus olhos são abençoados. Os teus ouvidos são bem-aventurados. Você é bem-aventurado, bem-aventurada por poder estar a ouvir isso. Amém? No nome de Jesus. O primeiro batismo foi de Abraão. Acredito. O primeiro batismo foi de Abraão. Exato. O pai da fé. O pai da fé. Lembra que nós falamos sobre fé em Deus, fé de Deus? Nós falamos bastante de Abraão aqui. Depois você pode acompanhar. Está gravado. Quando foi que Abraão foi batizado? Quando foi? Abraão foi batizado quando obedeceu a ordem do Senhor. Lá em Gênesis capítulo 11, abra sua Bíblia, por favor. Deixa eu te mostrar aqui. Não sei, eu acho que essa live vai de 1 hora, hein? Igual ontem. Vamos ver. Fique tranquilo. O nome do Senhor está sendo glorificado. Amém? Gênesis capítulo 11. Glória a Jesus, o Rei da Glória. Do verso 26 ao 32, olha o que está escrito. E Terá viveu 70 anos e gerou Abrão, Naor e Harã. Ora, estas são as gerações de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Harã gerou Ló. E Harã morreu antes de seu pai Terá, na terra do seu nascimento. Qual era a terra? Ur dos Caldeus. Glória a Deus. E Abrão e Naor tomaram esposas para si. O nome da esposa de Abrão era Sarai, e o nome da esposa de Naor era Milca, filha de Harã, pai de Milca e pai de Iscar. Mas Sarai era estéril e ela não tinha filhos. 31. E Terá tomou Abrão, seu filho, e Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, esposa de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã, e eles vieram até Harã e habitaram ali. E os dias de Terá foram 205 anos, e morreu Terá em Harã. Ok? Terá e os seus filhos habitavam em Ur dos Caldeus. É importante conhecer um pouquinho do contexto histórico. Ur dos Caldeus ficava na Mesopotâmia. Mesopotâmia. Meso significa meio, entre. Potâmia, rios, águas. Então eles habitavam entre águas, em uma região costeira, em uma região onde havia um canal. Era uma região comercial. Tudo bem? Agora aqui está a revelação. Gênesis capítulo 12, do verso 1 ao 3. Preste muita atenção. Você está acompanhando? Ora, o Senhor havia dito, ele já havia dito a Abrão: sai do teu país e da tua parentela e da casa de teu pai para uma terra que eu te mostrarei. E eu farei de ti uma grande nação, e eu te abençoarei, e farei teu nome grande, e tu serás uma bênção. E eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Deus já havia falado com Abrão. Deus já havia falado com ele. Ok? E Abrão já havia saído junto com seu pai, junto com o seu sobrinho, junto com a sua esposa, da Mesopotâmia, em direção a Canaã. Ele não sabia que a terra seria Canaã. Ele apenas foi. Ficou um bom tempo em em Harã, até o seu pai Terá morrer. Ok? Mas eles passaram por entre as águas. Nós estamos entendendo. Eles atravessaram as águas.
saíram da Mesopotâmia, dentre as águas, e foram para Canaã. Não, o seu pai Terá não chegou a Canaã. Tudo bem? Não chegou a Canaã, porque morreu em Harã. Mas, depois da morte do seu pai Harã, Abrão, Ló e Sarai, esposa de Abrão, saíram de Harã e foram em direção a Canaã. E quando chegaram em Canaã, depois que há uma separação entre Ló e Abrão, Deus fala com Abrão: é aqui, essa é a terra que eu darei a ti e a toda a tua descendência. Este foi o primeiro batismo que ocorreu. Amém? Glória a Deus. Abrão teve que atravessar as águas. Ele teve que passar pelas águas. Agora eu quero te revelar também o maior batismo da história. Você quer ouvir? O maior batismo da história, quando ocorreu? Êxodo capítulo 12 também. Êxodo 12, glória a Deus, louvado seja Deus. O maior batismo da história. Você está acompanhando? Está conseguindo acompanhar? Kanamantui kirivaha suri kiribondia. Tashanto kotosate. Louvado seja o nome do Senhor. Êxodo capítulo 12. Versículo 40. Ok, tá cortando para alguns devido à internet. A internet está um pouco ruim. Gênesis capítulo 11 foi o primeiro texto mencionado, tá bom? Gênesis 11, do verso 26 ao 32. Depois Gênesis 12, do verso 1 ao 3. Gênesis 11, do verso 26 ao 32. Depois Gênesis 12, do verso 1 ao 3. Agora estamos em Êxodo capítulo 12. Vamos começar a ler a partir do verso 40. E vamos ao 43. E escrito está: Ora, a permanência dos filhos de Israel que habitaram no Egito foi de 430 anos. E aconteceu que ao final dos 430 anos, nesse exato dia que todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Esta é uma noite a ser bem observada para o Senhor, por tê-los tirado do Egito. Esta é aquela noite do Senhor a ser observada por todos os filhos de Israel nas suas gerações. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa, peça, nenhum estrangeiro comerá dela. Ok? Agora vamos para o capítulo 14, Êxodo 14. Glória a Deus. Você pode ler o capítulo inteiro, mas vou pegar a partir do verso, só para não tomar tanto tempo. A partir do verso 24. Êxodo 14, a partir do verso 24. E aconteceu que na vigília da manhã o Senhor olhou para o exército dos egípcios por entre a coluna de fogo e de nuvem, e incomodou o exército dos egípcios, e torceu os eixos das rodas de suas carruagens, para que eles andassem pesadamente. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor luta por eles contra os egípcios.
E o Senhor disse a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas venham novamente sobre os egípcios, sobre as suas carruagens e sobre os seus cavaleiros. E Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar voltou à sua força ao amanhecer, e os egípcios fugiram contra ele. E o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. E as águas retornaram e cobriram as carruagens e os cavaleiros, e todo o exército de Faraó que entrou no mar depois deles. Não restou nenhum deles. Mas, verso 29, mas os filhos de Israel caminharam sobre terra seca no meio do mar. No meio do quê? No meio do mar. Glória a Deus. Glória a Deus. E as águas eram para eles como um muro à sua direita e à sua esquerda. Assim, naquele dia o Senhor salvou, o que o Senhor fez? Salvou Israel da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Louvem ao Senhor que é digno. Esse foi o maior batismo da história, queridos. O maior batismo da história. Vamos para 1 Coríntios capítulo 10, verso 2 e 4. E aqui fica com clareza. O primeiro a ser batizado foi Abraão. Ainda era Abrão, não tinha mudado o nome. O Senhor ainda não havia mudado o nome dele. E o maior batismo da história, batismo nas águas, ocorreu em Êxodo 14. Moisés e todo o povo de Israel, aquelas milhares de pessoas, foram batizados de uma vez só. Oh, glória! 1 Coríntios 10, do verso 2 ao 4. Você está conseguindo acompanhar? Glória a Deus, coisa linda. Doutrina sobre batismos. Esse é o fundamento que pode te conectar ao reino espiritual divino. Ok? Podemos ler do verso 1 para ganhar um pouquinho mais de contexto? 1 Coríntios 10, do verso 1 ao 3. Além disso, irmãos, o apóstolo Paulo escreve à igreja em Corinto: eu não quero que ignoreis que todos os nossos pais estiveram debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. Todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em quem? Moisés. Na nuvem e no mar. Já aqui já mostra um segundo batismo, né? Mas vamos ficar com só o batismo nas águas. Na nuvem e no mar. E todos comeram do mesmo alimento espiritual. Quem pode escrever uau? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então, o primeiro batismo que as Escrituras revelam é o batismo nas águas. É o batismo que lhe passa pelas águas. Esse é o primeiro batismo. Que no passado já estava a apontar para uma realidade espiritual. Era uma sombra de uma realidade vindoura, de uma realidade futura. Estamos entendendo? Então, o batismo nas águas, ele já era milenar, já era uma realidade milenar. Jesus não inventou o batismo nas águas. Jesus não inventou o batismo nas águas. Já havia sido estabelecido lá atrás. Lá atrás, Deus o Pai já vinha instruindo, já vinha realizando, já vinha apontando para uma realidade espiritual. Ok? O batismo nas águas aponta a realidade espiritual do novo nascimento. Quando Deus tira Abraão da sua terra para levar para uma outra terra, a terra da promessa, ele está a tirar Abraão
daquela vida, uma vida de idolatria. Ur dos Caldeus, uma cidade cheia de idolatria. Terá era idólatra. Por isso que Deus teve que tirar Abrão, sua esposa Sarai, da terra de Ur dos Caldeus, da casa de Terá e do meio dos parentes dele. Tirou ele para uma nova vida, para uma novidade de vida. Aleluia. Glória a Deus. Então, Abrão teve que deixar os ídolos para trás. Teve que deixar tudo para trás para viver uma nova vida. E aí Deus fez promessas a ele. Eu vou te abençoar. Farei teu nome grande. De ti sairão povos, reis. Abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Oh, aleluia. E lá em Êxodo 14, de igual modo o Senhor faz. Agora não somente com um homem e sua esposa, uma família, mas com uma multidão que saíram de onde? Dos lombos de quem? Desse homem, Abrão. Você está entendendo? Está tudo ligado. Está tudo ligado. Precisamos ler a Bíblia como ela merece, como ela é digna de ser lida pelo Espírito. Amém? Quando estão entendendo aí, sinaliza para mim nos comentários, por favor. Está forte ou está fraco o entendimento? A revelação? Glória a Deus. O Senhor fez da mesma forma. Agora, tirando os descendentes de Abraão, que já era um povo, ok? Tirar da terra do Egito, uma terra de idolatria, uma terra de escravidão, uma terra de miséria, uma terra de morte. Você está entendendo? De enfermidades e doenças, para levá-los de volta para onde? Para a terra de Canaã. Você está entendendo? Você está entendendo? Tirou aquele povo para que esse povo se tornasse uma nação, saindo daquela velha maneira de viver para uma nova maneira de viver, para uma nova vida, através do batismo. Passando-os pelas águas. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Então, o batismo nas águas, o primeiro batismo revelado nas Escrituras, ele aponta para algo espiritual. Ele aponta para algo espiritual. Alguém me pergunte, o que, apóstolo? Aponta para o que, apóstolo? Me pergunte que eu vou lhe responder. Glória a Deus. Uau, está forte, muito forte, céus abertos. Louvado seja o nome do Senhor por esta graça e este favor. Glória a Deus. Vou lhe provar. João capítulo 3. Abra sua Bíblia, por favor. João 3. A partir do verso 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um governante dos judeus. Este veio de noite a Jesus e lhe disse: Rabi, que quer dizer mestre, nós sabemos que és mestre vindo de Deus, porque nenhum homem pode fazer estes milagres que tu fazes se Deus não estiver com ele. Amém? Verso 3. Respondeu-lhe Jesus dizendo: na verdade, eu te digo, se um homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Então, Jesus está a apontar para Nicodemos uma novidade de vida. Você está entendendo? Ele disse claramente que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer de novo. E aí Nicodemos, ele fica meio confuso e começa a fazer perguntas, como pode o homem nascer sendo velho, mestre? Pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer de novo? Jesus, no verso 5, responde: na verdade, eu te digo, se um homem não nascer, preste atenção, não nascer da água e do Espírito, com E maiúsculo, está a falar do Espírito Santo, ele não pode entrar no reino de Deus. Meu Deus. Tirar de uma velha maneira de viver, tirar de um território que estava para uma nova maneira de viver, para um novo território.
Você está me entendendo? Você está a observar o padrão de Deus? Só que Jesus acrescenta, ele continua trazendo, abrindo revelação, como hoje eu estou te abrindo revelação. O que é nascido da carne é carne. Entenda a carne como alma. O que nasce da alma é alma. E o que é nascido do Espírito, o Espírito Santo, é Espírito. É um ser espiritual. Não te admires de eu te haver dito, necessário vos é nascer de novo. Ok? Então, o batismo nas águas está a apontar para a realidade espiritual do novo nascimento. O novo nascimento que ocorre a partir do Espírito. O Espírito de Deus, habitando no Espírito de todos aqueles que creem, que confessam que Jesus Cristo é o Senhor. O batismo nas águas é a representação física do que ocorre no Espírito. Assim como no início, no princípio, aponta para uma realidade espiritual, uma ação física que aponta para uma realidade espiritual. Agora nós podemos entender o que está escrito em Marcos capítulo 16, verso 15. Olha o que está escrito aqui. Ó. Ele disse aos discípulos, Jesus disse, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, você está entendendo? Será salvo. Mas quem não crer será condenado. Por isso que o batismo nas águas está intimamente ligado à salvação. Não tem como estar separando. É igual as asas de um avião. Um avião possui um par de asas. Se eu te perguntar qual é mais importante, é da esquerda ou da direita, qual você me responde? O que você me responde? Qual é a mais importante? Não são as duas? Da mesma forma, o batismo nas águas e a confissão, né, de Jesus como único Senhor não podem ser desatrelados, estão intimamente atrelados. É o par das asas de um avião. Louvado seja Deus. Então quem já confessou Jesus Cristo deve batizar-se nas águas, sim. Deve batizar-se. E aquele que quer batizar, antes de batizar-se, tem que confessar Jesus como um Senhor, verdadeiramente, reconhecendo. Amém ou não amém? Lembra lá da história, Filipe e o eunuco? Filipe abre a revelação, como hoje eu te abro, revelação dos céus para o eunuco. E ele começa a entender e reconhece Jesus como Senhor. E aí o próprio eunuco olha e vê, olha, veja, tem água. O que me impede de ser batizado? Filipe responde, o evangelista Filipe responde. Nada, se você crê de todo o seu coração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, o Rei da Glória. Então o batismo nas águas aponta para uma realidade espiritual. Quando nós, como está escrito em Romanos capítulo 10, a partir do verso 9, se com a tua boca confessar a Jesus como o Senhor, teu Senhor, crendo em teu coração, ou seja, em teu espírito, entenda coração como espírito, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, ou seja, na obra salvífica e redentora que Deus realizou na pessoa de Cristo Jesus, o próprio apóstolo Paulo diz assim, serás salvo. Por quê? Com o coração se crê para ser justificado, e com a boca se confessa para a salvação, para a vida eterna. Então, quando há esta confissão, o crer e o confessar, o Espírito do Santo, o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus vem habitar onde? Ele vem imediatamente, instantaneamente para dentro do Espírito daquele que está a confessar. E ocorre este fenômeno que nós lemos em João capítulo 3. O fenômeno do novo nascimento. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2 que ele nos vivificou quando estávamos mortos em nossos próprios delitos e pecados. Pela graça nós somos salvos, por meio da fé. Não vem de nós, é dom de Deus, presente de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, verso 8 ao 10. Então, quando nós confessamos crendo,
o Espírito Santo vem habitar dentro do nosso espírito. O mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, agora ressuscita o nosso espírito. Sabe o que acontece? O primeiro batismo. Batismo no Espírito. Escreva, batismo no Espírito. É o primeiro batismo. É a realidade espiritual que Deus já vinha apontando desde o princípio. Desde o princípio. Através do batismo nas águas. Amém? Então, os que nasceram do Espírito, os que nasceram de novo, agora são homens e mulheres espirituais, filhos de Deus. Os que creram e receberam autorização, direito, poder de serem chamados filhos de Deus. João 12. Agora estes devem se batizar. Porque o batismo nas águas demonstra publicamente aquilo que já ocorreu dentro. Preste atenção. E eu vou responder a pergunta da pastora Deus. Não me esqueci, viu, pastora? Glória a Deus, aleluia. Batismo no Espírito. Batismo no Espírito. O batismo, ele ocorre no Espírito. O Espírito é algo invisível. Ninguém vê o Espírito. A não ser através do Espírito. Então, aquilo que ocorreu dentro. Preste atenção, para você receber Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida, não sei qual foi a sua experiência de você que já recebeu, nem sempre será no ambiente de culto. Nem sempre. Não é um padrão. Um exemplo da minha amada esposa, nossa apóstola, ela recebeu no quarto dela. No quarto dela. Entendeu? Ela confessou, ela ouviu a voz de Deus falar com ela. Que ela deveria conhecer o filho dele. Eu verdadeiramente recebi a Jesus aqui, exatamente neste lugar onde eu estou. Já contei esse testemunho em outros momentos. Aqui onde eu estou sentado a gravar essa live, eu recebi a Jesus aqui. Eu fui convertido, eu nasci de novo aqui. Ok? No quarto de oração. Você está entendendo? Então, para se receber Jesus, pode ser em qualquer lugar. Embaixo de uma árvore, em cima de uma árvore. Numa carruagem, como foi com o eunuco, junto ao Filipe. Né? Tem casos de histórias que foi dentro de uma boate. Tá entendendo? Então, não há lugar específico, contanto que seja feito com fé, com entendimento e de todo o coração. Se recebe a Jesus. Então, nasce de novo, instantaneamente, imediatamente. Não tem que esperar 3 dias, uma semana, um mês, um ano. Não, agora eu nasci. Não, nasce imediatamente. O novo nascimento ocorre imediatamente. Mediante confissão, reconhecimento em fé, ocorre. Ok? Então, em alguns casos foi secreto, ninguém viu, não tinha testemunhas. É igual, eu gosto de comparar sempre com um casamento civil. As testemunhas ali são poucas, não é? Está ali diante do juiz de paz, ali no cartório, numa ala reservada, certo? Poucas pessoas viram, ou ninguém viu, senão aquele que estava ali, o juiz de paz. Ok? Mas depois do casamento civil, tem um casamento o quê? Religioso. Você está entendendo? Onde tem o pastor, né? Ali o celebrante, certo? Uma nuvem de testemunhas, são os convidados, parentes, familiares, amigos, por parte da noiva, por parte do noivo. Jesus querido. Então, há uma demonstração pública ali que aquele casal está a assumir um compromisso um com o outro. Você está me entendendo? Da mesma forma, no batismo. Quando nós somos batizados no Espírito, a pessoa do Espírito Santo vindo habitar completamente dentro de nós, há também um ato que é uma demonstração pública, que é o batismo nas águas. Amém? E agora respondendo a pergunta da querida pastora Deus, vamos lá para nós irmos para o segundo
batismo. Esse foi só o primeiro. Te abri tudo isso aqui só para te falar sobre o primeiro, amém? Pergunta da pastora Deus. Deixa eu lembrar aqui. Cadê? Qualquer pessoa que está na presença de Deus pode batizar outra nas águas? Vamos lá, quero compartilhar um princípio, tá? Nós só podemos dar o que temos. Eu ensino isso na escola de profetas, na escola apostólica, na escola profética e na escola apostólica eu ensino isso. Só podemos dar do que temos. Ok? Então, como a pastora Deus perguntou, alguém que está na presença de Deus, ou seja, alguém que já nasceu de novo, pode batizar outra nas águas? Sim, deve batizar outras nas águas. Por quê? Porque estes já receberam o Espírito Santo, já foram batizados nas águas, já nasceram de novo no Espírito, já demonstraram publicamente diante das nuvens de testemunhas, diante de anjos, diante de demônios, seres de luz, seres de trevas, diante de pessoas, de irmãos, irmãs, que creem, de amigos que ainda não creem, mas crerão, ok? Então esses já passaram, já receberam tudo isso. Estes podem exercer isso no poderoso nome, o nome do Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória. Lá no YouTube você pode acompanhar o último batismos que nós tivemos, no nome de Jesus, o Rei da Glória. Não somente o apóstolo e eu estivemos a batizar, mas também outros queridos filhos, mestres, pastores, profetisas, tiveram a batizar. Inclusive a profetisa pastora Evelyn, que está aqui, ela esteve a batizar junto com seu esposo, pastor e profeta Juan Carlos, os pais dela, entendeu? Olha que honra, que coisa linda, maravilhosa. E ele batizou os sogros, olha que coisa. Então, sim, todos podem batizar se estiverem na presença de Deus, firmes, tiverem passado pela experiência do novo nascimento e sido batizados nas águas. Amém? Perfeito. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Isso é tão real, queridos, que Jesus ele não batizava nas águas não, tá? A Bíblia deixa bem claro que eram os discípulos de Jesus que batizavam. Você lembra dessa passagem? Os discípulos de Jesus é que batizavam nas águas. Amém? O apóstolo Paulo seguia essa mesma linha. Ele falou, olha, eu batizei muitos de vocês não. Aí ele menciona o nome, das pessoas que batizou. Por quê? Porque eram outros discípulos da equipe dele que batizavam. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Agora tem um segredo no batismo. Você quer entender? Lembra que eu disse que o batismo, sim, foi uma bênção batizar meus pais. Aí, glória a Deus. Obrigado, filha. Há um segredo. Lembra que eu disse que o batismo nas águas não foi uma ideia de Jesus, mas já existia? Já havia sido exercido por Deus? Já era algo que havia sido comunicado ao povo de Deus, ao povo de Israel? Então eles tinham o costume de batizar. Haviam escolas rabínicas, rabis, mestres, ok? Estes mestres, eles possuíam discípulos, aprendizes. E estes mestres escolhiam para si, por exemplo, o apóstolo Paulo, antes de se tornar um apóstolo, ele cresceu aos pés de Gamaliel. Gamaliel era um mestre da lei. O próprio Nicodemos também era mestre. Ele era chamado de mestre dos mestres. Você está me entendendo? Então estes mestres escolhiam para si alunos, homens, tá? Era uma sociedade patriarcal, então o foco era em homens. Então eles iam até lares, escolhiam garotos, meninos, para recrutarem para serem seus aprendizes, seus discípulos, ok? E estes eram batizados no nome destes mestres. O batismo era realizado no nome destes mestres. Por um exemplo, se eu fosse mestre, um rabi naquela época, um mestre da lei,
e eu escolhesse vocês para serem meus aprendizes, todos vocês deveriam se batizar no meu nome. Todos vocês seriam batizados no nome de Mateus. Legal, né? No nome de Mateus. E aí vocês passariam a ser meus discípulos. O batismo, olha o significado do batismo. É imersão. Imersão. Tá? É imergir. Então eles estavam dizendo, a partir de hoje eu rejeito toda a minha velha maneira de viver. Eu deixo os meus pais, deixo meu pai, deixo minha mãe, eu deixo a minha cultura, minha linguagem, eu deixo toda a minha vida para trás para segui-lo, para aprender de ti, para emergir nos teus ensinos, na tua conduta e me tornar como você é. É isso que significa o batismo. Isso que significa o batismo. Então eles renunciavam tudo para viverem como o mestre, aprenderem do mestre e se tornarem iguais ao mestre. Então eles moravam junto do mestre, na mesma casa que o mestre, na escola nesse caso, né? Que era na casa do mestre. Eles faziam refeições juntos, estudavam juntos, oravam juntos, exerciam trabalho juntos. Então era uma vida comum, era uma vida de discipulado, vida na vida. Você está entendendo? Agora, pegue esse entendimento e traga para a realidade de Cristo Jesus. Jesus, ele veio fazer discípulos. Jesus, ele nos ordenou a fazer com que todas as nações se tornem discípulos dele. Você está entendendo? Por isso que ele disse, quem quiser vir após mim, deve negar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. Porque todo aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas quem perdê-la por amor a mim, achará. Então todas as vezes que alguém se batiza, preste atenção, no nome de Jesus, e eu não quero entrar nessa questão, tem que ser no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo ou no nome de Jesus, né? Tem uma linha unicista, certo? Que diz que só é válido no nome de Jesus. Eu digo com clareza, no Espírito, um homem que caminha no Espírito, que no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é o mesmo que no nome de Jesus. Porque quando nós declaramos no nome de Jesus, o Pai está a validar e o Espírito Santo está a se mover para realizar aquilo. Então, é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, quando alguém se batiza neste nome, no nome de Jesus, está a dizer, a partir de hoje, eu morro para a minha velha maneira de viver, aquela a velha vida, para viver a vida de Jesus. Por isso que diz as Escrituras que fomos sepultados com Cristo por meio do batismo e ressuscitamos juntamente com Ele. Louvem ao Senhor Jesus por isso. Isso é maravilhoso. Uau, quase uma hora só para falar do primeiro batismo. Batismo no Espírito. Batismo no Espírito Santo. A vinda do Espírito Santo para morar dentro de nós. Este fundamento, esse ensino sobre batismos, ele tem o poder de te conectar ao reino espiritual divino. Ninguém que não tenha recebido o Espírito de Deus pode se conectar ao reino de Deus. O próprio Senhor Jesus disse que não pode ver e não pode entrar. Você está entendendo? Ninguém que tenha passado pelas águas é reconhecido publicamente como um ser espiritual que está conectado ao reino espiritual divino, que quebrou as alianças com as trevas, que lá nas trevas também eles batizam, tá? Tá ok? Tem cerimônias, tudo bem? Então, o batismo nas águas é demonstração pública do rompimento completo com toda e qualquer aliança, com qualquer outra entidade, qualquer outro senhor, mesmo que com S minúsculo, para seguir ao único e verdadeiro Senhor, Senhor com S maiúsculo, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, louvado seja o nome do Senhor. Segundo batismo, diz que é mais de um, são mais de um batismo. Vamos lá. O segundo batismo é o batismo com
o Espírito. O batismo com o Espírito Santo. E este batismo podem receber todos aqueles que já receberam o primeiro batismo. Como eu disse no início, John Wesley, ele chamava de primeira bênção. Só pode receber a segunda bênção quem já recebeu a primeira bênção. Primeira bênção, batismo no Espírito. Recebeu o Espírito Santo. Tá? Apóstolo, me mostra isso nas Escrituras, acerca do primeiro batismo. Me mostra no Novo Testamento, apóstolo. Vou te mostrar. João, capítulo 20, verso 21 e 22. João 20, 21 e 22. Olha o que está escrito. Ó. Então disse Jesus novamente aos seus discípulos: Pai, seja convosco, assim como meu Pai me enviou, também eu vos envio. É preciso lembrar que Jesus já havia morrido e ressuscitado ao terceiro dia. Amém? 22. E tendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aqui. Foram batizados no Espírito. O Senhor soprou o Espírito Santo para dentro dos discípulos. Dos 11 discípulos. Amém? Glória a Deus. Primeira bênção recebida. Jesus não está a soprar o Espírito Santo para que você receba. Mas quando você confessa Jesus como seu Senhor, o Espírito Santo é enviado para habitar dentro de você. Recebeu a primeira bênção. Mas aí não para. Não para aí. A cruz não é a linha de chegada, é o ponto de partida. Saiu da morte para a vida. Morreu para a velha vida, nasceu, ressuscitou para uma nova vida. A vida verdadeira. E agora? Tem a segunda bênção, que é o batismo com o Espírito Santo. Quando o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 10, versos do 1 ao 3, fala, batizados pela nuvem e o mar. A nuvem estava a apontar o segundo batismo, para o segundo batismo. Tudo bem? A nuvem estava a apontar uma realidade ali sobrenatural, mas manifesta de forma visível, apontando para uma realidade totalmente espiritual que viria nos últimos dias. O batismo com o Espírito Santo, que é o quê? O revestimento de poder. É quando nós recebemos um revestimento de poder. É quando nós recebemos uma armadura espiritual. Entenda o novo nascimento como o receber de uma veste espiritual e agora o batismo com o Espírito, o recebimento de uma armadura espiritual. Estamos entendendo? João, lá em Mateus capítulo 3, ele disse que viria alguém que não batizaria com águas, mas com o Espírito Santo, ou seja, daria do Espírito Santo. Batizaria com o Espírito e também com fogo. Ele daria a pessoa do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo e fogo. Estamos a entender? O segundo batismo é o batismo com o Espírito Santo. O maior batismo que ocorreu foi também no Antigo Testamento. A nuvem que caminhava, meu Deus do céu, a nuvem que caminhava, que seguia o povo. A nuvem, a mesma nuvem que pousou no Monte Sinai, no Monte de Deus. E havia sons como de trombeta, fogo, relâmpagos, trovões, uma teofania, uma manifestação física da glória de Deus sobre aquele monte. A vontade de Deus era que todos subissem ao monte. Mas porque o povo não quis, rejeitou o Senhor estabeleceu limites ao redor do monte. E somente um grupo de pessoas pôde subir. Estamos a entender? Mas todos andaram debaixo daquela nuvem. Todos.
Preste atenção, as vestes não se desgastavam, os sapatos não se rasgavam. Pelo contrário, as vestes e os sapatos cresciam de acordo com o crescimento das pessoas do povo, dos integrantes do povo. Todos eles estavam a experimentar deste batismo com o Espírito. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. De dia era uma coluna de nuvem, à noite era uma coluna de fogo. Apontando para Atos capítulo 2. Um vento forte, línguas como que de fogo, pousaram sobre eles. Todos foram cheios, não só da pessoa, mas também do poder do Espírito Santo. Aleluia. Jesus, ele não era batizado apenas no Espírito, ele também era batizado com o Espírito. Atos 10:38, como Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder do Espírito Santo, o qual andou por todos os lugares fazendo bem, curando, livrando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Estamos a entender? Aleluia. Talvez sua pergunta seja igual a da pastora Deus, agora falando sobre o batismo com o Espírito Santo. É a mesma coisa, você só pode dar o que você tem. Se você é batizado com o Espírito Santo, você pode ministrar o batismo com o Espírito Santo a outras pessoas. Amém? Basta que você saiba como ministrar o nome de Jesus, o Rei da Glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor por tudo. Estamos a entender? Alguma pergunta? Então nós podemos ir para o terceiro batismo? São 3, apóstolos, são 3. Aleluia. São 3. Detalhe. Só lhe falar um pouquinho mais sobre o batismo com o Espírito Santo. Se você quer desfrutar da realidade do reino de Deus, você precisa receber o batismo com o Espírito Santo. Tudo bem? Para se desfrutar da realidade do Espírito, você precisa ser batizado com o Espírito. Você precisa receber a nova linguagem do Espírito, a linguagem do reino, que é a linguagem do Espírito. É a linguagem do reino. Judas 1:20 diz que devemos nos edificar na santíssima fé que temos. Na santíssima fé que temos a partir da oração no Espírito. Isso eu faço sempre depois do entendimento. Perfeito, pastora. Glória a Deus. Amém? Nós cremos tanto nessa realidade, queridos, que nós realizamos batismos no plural e não batismo. Então as pessoas elas não são apenas batizadas nas águas. Elas são batizadas se elas já confessaram Jesus. Ok? Elas são batizadas nas águas e são batizadas com o Espírito Santo. Evidências de novas línguas e também profecias. Perdi a conta de quantos foram batizados no Espírito Santo. Olha que coisa linda. Amém? Então, batismo no Espírito e batismo com o Espírito. Com o Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Quem quer viver a realidade espiritual do reino deve receber o batismo com o Espírito Santo. Porque o batismo com o Espírito Santo ativa a realidade do reino em nós. Ativa a consciência do reino em nós. Ativa a mente de Cristo em nós. A mente de Cristo passa a estar dentro de nós quando nós recebemos a Jesus. Agora, esta ativação, esta consciência, ela vem a partir do batismo com o Espírito Santo. Aí nós começamos a avançar no Espírito, onde dons são ativados, dons do Espírito Santo são ativados, também o dom do ministério é ativado, entendeu? Começa a se evidenciar, onde nós começamos a amadurecer no Espírito, amadurecer a partir do Espírito. Essa é a realidade, a partir do Espírito. O Espírito está pronto, é a alma que está fraca. Então a alma agora passa a ser sujeita ao Espírito. Amém?
mas tem o terceiro batismo. Qual é? O batismo com fogo. Sim, batismo com fogo. Esse é o terceiro batismo. Tem gente que já foi batizada no Espírito, com o Espírito, mas ainda não experimentou o batismo com fogo. Como é que é esse batismo com fogo, apóstolo? É quando você não apenas recebe o fogo. Línguas como que de fogo, Atos capítulo 2. Receberam fogo. É quando você se torna o fogo. Amém. Eu só fui batizado com fogo do final do ano passado para o início desse ano. Eu fui batizado com fogo. Eu deixei de apenas carregar fogo, na verdade ser tocado pelo fogo, que é a sensibilidade do Espírito, e eu passei a ser o próprio fogo. Pastora Deus pode testemunhar da diferença. Pastora Deus me acompanha já há um bom tempo, desde o comecinho do meu ministério, né? Meu ministério tanto físico como também aqui na internet. E ela esteve a ser ministrada, esteve a receber ensinos através da minha vida, esteve conectada comigo. Nunca estivemos pessoalmente, mas através da internet, né? Nós já tivemos muita conexão, não só Instagram, mas YouTube, o próprio Meet, né? Já tivemos. E ela pode ver a diferença das lives, ela pode perceber a diferença da atmosfera, de quando eu apenas era tocado pelo fogo e quando me tornei o próprio fogo. Hoje eu me tornei o próprio fogo, que fui batizado no fogo, batismo imerso. Só que a diferença do batismo com fogo, você não sai de lá, você é imerso e você permanece. Você e o fogo se tornam um só. Você e o fogo se tornam um só. É quando você morre. Oh, Jesus, será que eu falo isso? É quando você morre. É quando de fato você deixa a vida da alma para trás e vive apenas a vida do Espírito. Saudades das aulas. Glória a Deus. Tempos maravilhosos. Para vocês terem uma ideia, nós tínhamos uma live chamada Live do Buraco. Live do Buraco. Nós começávamos e não tinha hora para acabar, queridos. Não tinha hora para acabar. Ficávamos horas e 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 horas só recebendo. Uau! Tempos maravilhosos. Por isso fala Live do Buraco. Não tem fundo, não tem fim. Era um buraco mesmo que ia mergulhando nas riquezas do reino. E louvado seja o nome do Senhor. Então esse é o terceiro batismo. Você que já foi batizado. A pastora Conceição também participou de muita live do buraco. Buraco do conhecimento de Deus, amém. Você caía de cabeça, entrava de cabeça mesmo e ia só usufruindo. Então você que já foi batizado no Espírito, busque o batismo com o Espírito. Busque um homem de Deus, uma mulher de Deus que pode te orientar como é que se faz, como é que se é, tá? E pode lhe ministrar no nome de Jesus. Alguém que já carrega esta graça e favor do Senhor. E o batismo com fogo. Você que já foi batizado com o Espírito Santo, agora busque o batismo com fogo. Batismo com fogo. Você precisa receber instrução, entendimento e ser ministrado no nome do Senhor Jesus, o Rei da Glória. Amém? O batismo com fogo. Quando você é batizado com fogo, você se torna o próprio fogo. Onde você chega, o fogo de Deus chega. Você está entendendo? Onde você chega, o reino de Deus, ele é manifesto. Você não precisa provocar aquilo. Simplesmente começa a fluir. Lembra? A nuvem de dia era uma coluna de nuvem, à noite era uma coluna de fogo. Então não dependia do povo para ver alguma manifestação. Não dependia do povo. Não dependia de Moisés. Simplesmente a nuvem seguia eles. A nuvem favorecia eles.
quando você é batizado com fogo, já foi batizado no Espírito com o Espírito Santo e é batizado com fogo, a nuvem passa a lhe acompanhar. Você chega e tudo começa a ser transformado no nome do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. Amém? Glória a Deus. Se começa a ser a extensão do reino de Deus. Então, onde você chega, o reino de Deus chega. Não de forma inconsciente, mas de forma totalmente consciente. E aí você caminha. Você caminha no reino de Deus. Amém? Glória a Deus. Está entregue mais um fundamento para a glória e honra do Senhor. Eu falei, 1h15. Meu Deus do céu. Que Deus abençoe a todos, que vençam hoje, amanhã e sempre. Mergulhem, queridos. Mergulhem e nunca mais queiram sair deste lugar maravilhoso. No nome do Senhor Jesus, porque caminhar com o Senhor é bom demais, é maravilhoso. Deus é bom, é o diabo que não presta, nunca irá prestar. Amém? E vamos avançando, porque promessas estão nos sendo abertas no nome do Senhor Jesus Cristo. Aos doentes e enfermos, sejam curados em nome de Jesus. Aqueles que estão atados em alguma área da vida, sejam livres no nome de Jesus. Os que necessitam de provisão, recebam provisão no poderoso nome de Jesus. É no poderoso nome de Jesus. E vitórias sobre as lutas, batalhas, pelejas e guerras. Em Cristo Jesus, és mais que vencedor. És mais que vencedor. Amém? Obrigado, amo vocês, compartilhem. Lembre-se, 18 horas, nós estaremos no nosso jejum. Amém? Jejum, oração, Bíblia e comunhão. Voltarei 18 horas lá no YouTube, @APNChurch. Vamos entrar em mais um dia de jejum. Tá forte, queridos. Mais um ciclo de jejum nos será aberto no nome do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. Esse jejum está demais, maravilhoso. É a primeira convocação para o jejum. Será o sexto jejum nós iremos realizar para a glória e a honra do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. Então te espero, 18 horas, temos esse encontro maravilhoso lá no YouTube. Shalom, Deus abençoe a todos.